Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos estudado ao longo desse mês no programa Texto e Contexto sobre alguns textos bíblicos de difícil interpretação, alguns textos bíblicos que muitos cristãos sinceros leem, mas às vezes ficam na dúvida na hora de interpretar, de tentar aplicar para a vida esses textos da Escritura Sagrada. Nós começamos então essa série no mês de fevereiro para falar sobre alguns desses textos. No primeiro programa, nós falamos aqui sobre a parábola do rico e Lázaro, Lucas capítulo 16. Se você perdeu esse programa, você pode acessar a playlist da TV Viva Promessa no YouTube, o canal Promessistas Brasil /TV Viva Promessa no YouTube e verificar o conteúdo desse programa. Assim como também na semana passada nós conversamos aqui sobre 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 11 até o 15, aquele texto em que Paulo diz que as mulheres têm que ficar em silêncio na igreja e que elas não podem ensinar, não podem exercer autoridade, enfim, nós falamos também na última semana sobre esse texto. Você também pode acessar a playlist do programa Texto e Contexto e verificar esse conteúdo. Dando continuidade, no programa de hoje nós vamos olhar para o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Esse é um capítulo bastante intrigante do livro do Apocalipse. É um capítulo em que o autor nos apresenta duas bestas, nos apresenta uma marca e nos apresenta um número para identificar uma dessas bestas. Então, nós vamos dar uma olhada nesse capítulo que, com toda certeza, inúmeras interpretações já foram dadas com base em Apocalipse capítulo 13, e nós vamos dar uma olhada hoje também nesse texto à luz da Escritura Sagrada. Bom, antes de eu entrar diretamente aqui no conteúdo e comentar efetivamente Apocalipse capítulo 13, eu queria convidar você a compartilhar o link do programa Texto e Contexto. Compartilhe aí com seus familiares, compartilhe com seus amigos, com os grupos da sua igreja local. Avisa aí o pessoal que o programa Texto e Contexto está começando, para que eles também tenham acesso a esse conteúdo, sejam abençoados pelo programa Texto e Contexto de hoje. Amém? Vamos lá então, vamos para Apocalipse capítulo 13. Como nós podemos interpretar as figuras presentes em Apocalipse capítulo 13? Se você tiver condições de acessar na sua Bíblia esse texto de Apocalipse capítulo 13, nesse texto João diz que viu uma besta que saía do mar aparecer, uma besta com 10 chifres, 7 cabeças, 10 coroas, e sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Essa besta é semelhante a um leopardo, tem pés como de urso, boca como de leão, e o dragão deu poder a ela e também deu autoridade. Então essa é uma das bestas que João vê. Além disso, no versículo 11, ele diz assim, e vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas fala como dragão, e exercia a sua autoridade, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Em relação a essa segunda besta, o texto diz que ela obrigou, versículo 16, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E aí conclui o texto dizendo, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666.
Bom, então nós temos todos esses elementos no capítulo 13, né? Um capítulo que fala, então, dessas duas bestas, uma que sobe do mar e uma que sobe da terra. Fala da marca, que uma dessas bestas vai obrigar a todas as pessoas do mundo a terem essa determinada marca, e fala sobre um número, que é o número 666. A grande questão, então, hoje é como a gente entende essas figuras que aparecem em Apocalipse capítulo 13. Né? A literatura apocalíptica é uma literatura que não é tão simples de ser interpretada, exatamente por conta esse número de símbolos que aparece no livro do Apocalipse. Mas nós vamos dar uma olhada hoje especialmente para esse capítulo 13 aqui, para essas figuras que aparecem e verificar o que esse texto nos ensina e como nós podemos interpretar o texto de Apocalipse capítulo 13, todo esse capítulo, né, esses 18 versículos do capítulo 13. Bom, eu começo dizendo o seguinte, que o capítulo 13 do livro de Apocalipse, essa descrição que João está fazendo, é uma continuação da história que ele vem narrando no capítulo 12. No capítulo 12, João apresenta para a gente uma batalha entre a mulher e o dragão. A mulher é o povo de Deus. Povo de Deus de ambas as épocas. Povo de Deus que viveu antes da cruz e o povo de Deus que viveu e vive, né, pós-cruz. Né? Nós somos o povo de Deus que vive pós-cruz. É o povo, na comunidade chamada igreja. Então, essa mulher representa o povo de Deus de todas as épocas. E João mostra no capítulo 12 que o povo de Deus de todas as épocas, ele é perseguido pelo dragão. Tem um dragão que aparece aí nesse capítulo que ele persegue o povo de Deus. Num primeiro momento, persegue para que o povo de Deus não possa trazer o Messias. A mulher está grávida no início do capítulo 12. E esse dragão não quer que ela faça com que essa criança nasça, né? que ela dê à luz a essa criança. E não consegue. Obviamente a criança nasce, porque ali é uma referência a Jesus, que veio ao mundo, e depois voltou, foi ascenso aos céus, enfim. Termina o capítulo 12, e é como que se o capítulo 13 fosse mostrar para a gente que o dragão, né, que esse dragão é claro, esse dragão é uma referência a Satanás, ao diabo, ao grande inimigo do povo de Deus. O capítulo 13 é como se ele mostrasse para a gente o seguinte: o dragão, nessa sua batalha contra a igreja, contra o povo de Deus, ele não está sozinho. Ele não vem sozinho batalhar contra o povo de Deus. Ele tem aliados. E essas duas bestas que aparecem no capítulo 13 são agentes do dragão. São agentes do dragão que vão ajudá-lo nessa batalha contra o povo de Deus, contra a mulher. Então nós temos o primeiro agente, o primeiro reforço que ele chama é uma besta que sai do mar. E essa besta que sai do mar, ela tem 10 chifres, 7 cabeças e 10 coroas. Uma sobre cada chifre, e em cada chifre um nome de blasfêmia. Essa besta que sobe do mar, muito provavelmente diz respeito a um tipo de poder político. Essa besta aqui, ela é uma referência, muito provavelmente, ao anticristo. Ela sobe do mar, porque no livro do Apocalipse, se você der uma olhada lá no capítulo 17, mar é símbolo de povos e nações. Então essa besta, a besta subir do mar, né, essa ideia de uma besta que emerge no meio de povos e nações. Então nós temos aqui a figura de um poder político. Inclusive, se a gente continua fazendo a leitura, o texto diz que a besta é semelhante a um leopardo, ela tem pés como de urso e tem boca como de leão. Onde nós temos imagens parecidas com essas na Escritura Sagrada? No livro de Daniel. E lá no livro de Daniel, esses animais,
eles são figuras de potências mundiais, eles são figuras de impérios. Então, tudo isso serve para reforçar que nós estamos aqui diante de uma besta, de um ser que representa, que vem do mundo político, né? É um poder político. Aqui, obviamente, nós temos a figura do anticristo dentro do livro do Apocalipse. Ela tem 10 chifres com 10 coroas, né? Esses 10 chifres dessa besta, no capítulo 17, vai ficar claro para a gente que esses 10 chifres são 10 reinos que darão sustentação ao poder do anticristo. Então, nós acreditamos que no final dos tempos, por isso que provavelmente o capítulo 3 do Apocalipse, ele conta para a gente um pouco desse momento no final dos tempos mesmo, em que vai surgir o anticristo e o falso profeta. Veja que o capítulo 12 termina dizendo que o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da descendência dela. Provavelmente aqui uma referência aos cristãos que serão perseguidos no período da grande tribulação. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos haverá uma grande tribulação, como nunca houve. E o que marca o início desse período? O surgimento do anticristo, o aparecimento dessa besta. Mas é óbvio que um ser desse, o anticristo, a gente tem dito que é um poder político, para governar sobre o mundo todo, ele precisa do apoio das nações. Então, esses chifres simbolizam exatamente os governos que darão apoio e sustentação ao seu governo. As 7 cabeças é uma referência a 7 reinos, né? Porque nós tivemos ao longo da história da humanidade 7 reinos, 7 potências mundiais, né? Culminando aqui o 7º como sendo o reino do anticristo. Na verdade, nós tivemos 6. O último será o reino do anticristo, que vai aparecer de novo com essa ideia de um poder mundial, né? E todos os governos da Terra vão dar sustentação a esse governo desse ser chamado anticristo. Sobre as cabeças há nomes de blasfemas, uma possível referência ao desafio à soberania de Deus e ao fato de que ele se considera um Deus. Ele quer ser adorado como um Deus, esse ser, o anticristo, porque ele vem na força do dragão. Então, nós temos esse ser aparecendo aqui no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Continuando, olhando aqui no capítulo 13 do livro do Apocalipse, nós temos a expressão 42 meses. É dito para a gente aqui no livro do Apocalipse quanto tempo que esse ser vai reinar, que a besta vai reinar. O texto diz assim, ó: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Esse número não é um número que aparece uma única vez no livro do Apocalipse, ele aparece outras vezes, tá? 42 meses são 3 anos e meio. Às vezes aparece 1.260 dias, que também são 3 anos e meio, e às vezes aparece tempos e meio tempo, que também são 3 anos e meio. Isso aqui nos ajuda a entender ainda mais e reforça a ideia de que a gente está diante da figura do anticristo, porque lá no livro de Daniel, no capítulo 7, nós temos lá esse monstro, um monstro no final da visão de Daniel, e uma ponta pequena que surge desse monstro, que é o anticristo, que vai perseguir os santos por 3 anos e meio. E aqui, então, nós temos essa imagem de um ser que persegue os santos por 3 anos e meio. A ele é dada autoridade para reinar durante 42 anos e meio. O texto diz assim, que ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar seu nome e seu tabernáculo. Os que habitam nos céus, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então, foi dado a ele poder. Deus permite que o anticristo, no final dos tempos, ele persiga os santos, ele persiga a igreja por esses 42 meses, durante esses 3 anos e meio. Aqui também, olhando lá para Daniel capítulo 7, é o capítulo que a gente tem a imagem daqueles animais que nós mencionamos aqui, o leopardo, o urso, o leão. Tudo isso reforça a ideia que a gente está falando. Esse ser que está apresentado aqui no capítulo 13 é aquele ser que é apresentado no final de Daniel capítulo 7. É aquela ponta pequena que vai perseguir os santos, que vai oprimir os santos. A mesma linguagem de Daniel 7 é a linguagem que aparece aqui em Apocalipse capítulo 13, tá?
Aqui tem uma imagem em que nós apresentamos essa ideia dos 3 anos e meio, tá? Então, o tempo em que a igreja prega o evangelho, desde a morte de Cristo até o surgimento do anticristo, nós temos que esse tempo dura 1.260 dias, que é 3 anos e meio. Mas é óbvio, isso é um período simbólico. 3 anos e meio virou símbolo de perseguição, de provação, né? E o tempo que o anticristo reina e que persegue a igreja também é 3 anos e meio. É assim que ele é apresentado no livro do Apocalipse. Vai durar 3 anos e meio a grande tribulação? Vai durar 3 anos e meio esse tempo que o anticristo persegue a igreja? A gente não sabe se vai durar exatamente esse tempo, se é literal isso, ou se é apenas um tempo simbólico. É provável que seja um tempo simbólico, mas não deve durar muito mais do que isso também. Quando a gente analisa o que deve acontecer nesse período, que são as 7 trombetas e as 7 taças, não dá para durar muito mais do que isso, porque serão terríveis demais quando a ira de Deus começar a ser derramada durante a grande tribulação, tá? Mas, enfim, nós temos aqui 3 anos e meio. Lá em Apocalipse 11, esse período é chamado de 3 dias e meio. 3 dias e meio. Então, a igreja prega, né, as 2 testemunhas durante 3 anos e meio, que é 1.260 dias, e quando a besta que surge do abismo aparece e mata as testemunhas ficam mortas 3 dias e meio. Então, há um contraste entre 3 anos e meio e 3 dias e meio, para mostrar que esse 3 anos e meio aqui da grande tribulação, ele vai ser muito menor do que essa primeira parte. Essa primeira parte, até começar a grande tribulação, nós já estamos há 2.000 anos. Mas a grande tribulação, o tempo dela será muito menor, porque se não fosse abreviado, nem os eleitos suportariam as perseguições que haverá, porque foi dada a autoridade à besta para perseguir os santos. Se você continuar lendo o texto aqui, o versículo 10 diz assim, ó, se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, haverá santos que vão ser presos, haverá santos que serão mortos durante o período da grande tribulação. Então, será um tempo de bastante perseguição, o período da grande tribulação, um período que o anticristo estará reinando, de acordo com o que nos apresenta a Bíblia Sagrada, de acordo com o que nos apresenta esse texto, esse trecho aqui de Apocalipse, capítulo 13. Bom, seguindo Apocalipse 13, os versículos 11 a 18 falam para a gente de uma outra besta. Uma outra besta que não vem para competir com a primeira. Ela não é um opositor à primeira. É um outro agente do dragão, é um outro ajudante de Satanás que vem para trabalhar junto com a primeira. Aliás, o texto fala que ela atua em nome da primeira e na autoridade da primeira besta, porque a primeira besta, como nós falamos, é o anticristo. Esse ser que vai aparecer no final dos tempos, né? E que vem do poder político. E aí nós temos uma besta que sai da terra com 2 chifres como cordeiro, mas fala como dragão. Essa besta aqui é uma referência ao falso profeta. Aqui nós temos um poder do campo religioso. É por isso que ela tem 2 chifres como cordeiro. Veja, ela é uma imitação de Cristo. O cordeiro, no Apocalipse, na Escritura, é uma figura do Senhor Jesus Cristo. E essa besta tem 2 chifres como cordeiro, mas na verdade ela fala como dragão, porque aqui é a religião corrompida. Quando ela aparece novamente no Apocalipse, essa outra besta ela já é chamada de falso profeta. Então, a segunda besta é o falso profeta. Então, o anticristo tem digamos assim, um primeiro-ministro, né, um outro aliado aqui que trabalha em nome dele, na autoridade dele, para que ele seja adorado no campo religioso. Então, provavelmente, no final dos tempos, né, nós teremos esse líder religioso aqui que vai conseguir aglutinar todas as religiões e, de alguma maneira, vai ter algum discurso, né, de uma religião única para adorar e venerar o anticristo, né, que é o Salvador, que é aquele que vai unificar todo mundo, trazer paz na terra, enfim. Esse discurso provavelmente é o discurso que nós teremos no final
no final dos tempos. Então, o texto diz que essa segunda besta exerce autoridade, faz milagres em nome da primeira besta. O texto diz assim, que ela exerce autoridade no nome da primeira besta, faz com que seus habitantes adorem a primeira besta. Versículo 13, ela realiza grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu na terra à vista dos homens. E por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que foi ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. João está usando termos e o conhecimento do seu tempo, né? Não era desconhecido na época de João pessoas que conseguiam, né, fazer, construir invenções, né, inclusive estátuas e ilusionistas, né, que davam a ideia de que as estátuas falavam. Na verdade, essa descrição aqui toda é para mostrar que essa segunda besta, que é o falso profeta, que é essa autoridade do campo religioso, vai fazer de tudo no poder de Satanás para enganar as pessoas da terra, para que as pessoas adorem a primeira besta. E aí, então, chega no trecho em que fala da marca, porque essa segunda besta, ela vai obrigar a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receber uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém compra ou venda, a não ser que tenha essa marca, ou na mão direita, ou na sua testa. Muita coisa já foi dita em cima dessa marca, muitas teorias já foram construídas em cima dessa marca. Já foi dito que é o CPF, já foi dito que é código de barra, já foi dito que é chip, já foi dito que é o computador, quando o computador foi criado. Mais recentemente já estão dizendo que é o smartphone, todo mundo conectado no smartphone, na mão, e a luz do smartphone na testa, enfim. Existem inúmeras teorias para tentar explicar que marca é essa e para deixar todo mundo alerta, né? Alguns já disseram, inclusive, que já chegaram a sugerir, até nesse período de pandemia, que era a vacina também a marca da besta, enfim. É tanta coisa, tanto discurso que surge em torno disso aqui. Nós entendemos, irmãos e irmãs, que essa marca que aparece aqui no capítulo 13, ela não é uma marca literal. Marcar alguém na mão ou na testa, mão direita, isso aqui é símbolo de trabalho, é símbolo de ação. A testa é símbolo de pensamento, símbolo de intelecto. Ter a marca na mão e na testa significa pensar e trabalhar para a besta. Pensar e trabalhar para a besta. Então, as pessoas que têm a marca da besta são aquelas pessoas que aderiram ao seu programa. São aquelas pessoas que decidiram seguir a besta, que decidiram viver os valores do anticristo, que decidiram viver os valores da igreja do dragão. Veja que no Apocalipse há uma contraposição à marca da besta, que é o selo de Deus. No capítulo 7, os salvos que vão enfrentar a grande tribulação, eles são selados. Eles são selados. A testa dos servos do nosso Deus é selada. Então, nós temos lá também uma marca, que não é uma marca literal. Assim como a marca do povo de Deus não é uma marca literal, Deus não vai colocar um chip, Deus não vai colocar nada visível ali no seu povo, a marca da besta também não é literal. Quem tem a marca de Deus, quem tem o selo de Deus, são salvos. Aqueles que abraçaram Jesus como Senhor e Salvador, que serão protegidos durante a grande tribulação. Os que não têm o selo de Deus são os que abraçaram o programa da besta. Eles estão pensando e trabalhando pela besta. Pensando e trabalhando pela besta. E tem mais, irmãos, tem mais. Se por um acaso, o que nós estamos dizendo aqui não está correto, se por um acaso a marca da besta não for simbólica, se por um acaso a marca da besta for literal, não existe nenhuma possibilidade
de um servo de Deus colocar essa marca por engano. Assim, as pessoas leem esse texto aqui e fazem uma confusão tão grande, fazem uma tempestade, né? Tentam colocar medo nas pessoas por conta dessa marca aqui, mas está muito claro, quem tem a marca da besta é quem decidiu seguir a besta. Não dá para ler esse texto aqui, não dá para ler o Apocalipse e chegar à conclusão, né, de que é possível, de repente, um cristão, alguém que ama a Deus, alguém que ama a Cristo, alguém que está interessado em fazer a vontade de Jesus, aí de repente, do nada, ele se vê com a marca da besta. Ele não queria, ele nunca pensou nisso, porque ele ama Jesus, mas agora ele está com a marca da besta. Ele acabou colocando a marca da besta e pronto, agora está perdido. Não existe essa possibilidade, irmãos e irmãs. Não existe essa possibilidade. Se um dia essa marca for literal, se quando chegar a grande tribulação, de fato houver uma marca literal, é como alguns sugerem, então nós saberemos. Os cristãos que enfrentarem a grande tribulação, todos eles saberão, nenhum será enganado, nenhum será enganado. Então descansa o teu coração, você não precisa perder sono por causa da marca da besta. Você não precisa perder sono, você não precisa ficar preocupado por causa de marca de besta. Porque quando chegar a grande tribulação, se for algo literal, você saberá, porque você é um cristão, você vai receber o selo de Deus, a marca de Deus, para enfrentar a grande tribulação e vai ser fiel até o fim, quando começar a grande tribulação. Então, fique tranquilo. E também não caia nessa conversa de que a marca da besta é o domingo, de que a marca da besta é o decreto dominical, que vai ter um decreto dominical, né, que esse anticristo aqui vai decretar, que todo mundo vai ter que trabalhar no sábado e vai ter que descansar no domingo. Então, essa é a marca da besta. Esqueça isso também, isso não tem base bíblica, irmãos, isso não tem base bíblica. Esse é um tipo de pensamento sectário. Nós não acreditamos nisso, nós não acreditamos nessa conversa de decreto dominical também, tá? Para nós, essa marca, repito, essa marca é bem provável que ela seja uma marca simbólica. Ter a marca na mão ou na testa significa trabalhar e pensar pela besta, tá bom? É isso que a gente acredita e que a gente tem defendido na nossa denominação, inclusive nos nossos documentos, no livro do Apocalipse da igreja, enfim, é o entendimento que a denominação chegou também a respeito dessa marca. Pois bem, o capítulo termina com um versículo curioso. O capítulo termina assim, ó, aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Então o capítulo termina falando desse número, do 666. 666. Parece que João está apresentando um número para que, por meio desse número, a gente consiga identificar a besta, identificar o anticristo. Alguns até sugerem que ele está usando uma técnica chamada gematria do mundo antigo, né? No mundo antigo, a maioria dos alfabetos não tinha sistema numérico. Não é como o nosso alfabeto, né? Que nós temos os números arábicos, né? Você tem as letras e os números. Não, só tinha letras. E a letra tem valor numérico. Então, a letra é usada como número. Então, cada letra tem lá o seu valor. Então, era comum, inclusive, charadas na época, para você tentar descobrir o nome de alguém. A pessoa te dava um número e aí você tentava descobrir que nome era que, somando as letras, dava aquele número. Existia, inclusive, charadas no período com essa questão, exatamente porque as letras tinham valor numérico. Por conta disso, exatamente por conta de saber que no mundo antigo era assim, saber que os alfabetos antigos, as letras tinham valor numérico, é que se começou, a partir desse texto do Apocalipse aqui, a fazer contas para tentar entender quem era a besta. Se esse número serve para indicar o nome da besta, quem é o anticristo, então vamos tentar fazer conta para chegar no nome desse personagem. Então essa é a lógica que é utilizada. E aí um dos primeiros cálculos que foi feito, foram feitos, é o cálculo que propõe que esse número 666, ele é
ele diz respeito ao nome de Nero, do imperador Nero, Nero César. O que eles fazem? Eles pegam o nome Nero Caesar, né, Nero César, e transliteram esse nome do grego para o hebraico. E aí, no hebraico, eles pegam o valor numérico de cada letra hebraica, do nome Nero César em hebraico, e aí faz a conta, e a conta dá 666. Então, chegaram à conclusão de que a besta, o anticristo, era Nero. O problema é que quando João escreveu o Apocalipse, o Nero já estava, inclusive, morto há muito tempo. O imperador era Domiciano. Então, como que Nero poderia ser o anticristo? Como que Nero poderia ser esse homem final, esse personagem final, o filho do pecado, o filho da perdição? É que existia uma teoria na época de que Nero não tinha morrido, de que Nero estava escondido em algum lugar e que ele reapareceria de novo para assumir os soldados romanos, para assumir o Império Romano, enfim. Havia esse mito e por conta disso muita gente alimentou essa ideia de que Nero poderia ser o anticristo e em qualquer momento ele iria aparecer. Obviamente não faz muito sentido isso aqui. Já propuseram também que o anticristo é o Hitler, né? O anticristo é o Hitler. Se você pegar a letra A, e considerar que A vale 100, B vale 101, C vale 102, e assim por diante, e pegar o nome Hitler e somar as letras do nome Hitler, você vai ter exatamente o número 666. Então já propuseram também que o anticristo é Hitler, né? Hitler é o anticristo, porque o nome dele dá 666. O problema é que se Hitler é o anticristo, Hitler já morreu também há muito tempo e até hoje Cristo não voltou ainda. Por que razão, então, né? Bom, já foi proposto também, e até hoje tem gente que acredita nisso, né? Os reformadores acreditavam nisso, até a Confissão de Fé de Westminster, você tem lá na Confissão de Fé, que o Papa é o anticristo, e eles utilizam alguns argumentos para isso, né? Então, o título do Papa é Vicaris Filii Dei, o vigário, filho de Deus, né? Somando essa expressão latina, né? Utilizando aí o valor dos algarismos romanos presentes nessa palavra, Vicaris Filii Dei, você tem 666. Então, o Papa é o anticristo, né? Olha o título que ele usa. Então, ele é o anticristo. Essa é uma conta que é feita também. Existe uma conta também na internet, um grupo de estudiosos católicos, né, que viram alguns estudiosos da Igreja Adventista do Sétimo Dia fazer a conta para dizer que o Papa era o anticristo, e eles resolveram fazer a mesma conta que fizeram para o Papa para o nome da profetisa Ellen Goldwhite. E olha que curioso, eles chegaram também ao número 666. Então, para chegar a esse número, né, eles lembram que o U corresponde ao numeral romano 5, né, como na palavra vicaris, e equivale ao número 5. E o W do nome dela, né, o W, a letra W, no inglês W, né, pronuncia-se double U, né, o duplo U, então dois Vs ou dois 5. Então, portanto, em números romanos, a letra W seria 5 mais 5, totalizando 10. E aí, então, eles pegaram o nome Ellen Goldwhite e fizeram as contas e o resultado foi 666. Então, eles disseram assim, se for para usar essa conta de vocês, então, olha aí, a profetisa de vocês também ela também pode ser considerada o anticristo, porque também deu 666, né? O que fizeram esses teólogos católicos para os teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pois bem, irmãos, por que nós estamos fazendo estou apresentando todas essas contas aqui? Não é para dizer que o Nero é o anticristo, nem para dizer que o Hitler é o anticristo, nem para dizer que o Papa é o anticristo, e muito menos para dizer que a Ellen White, né, a profetisa da Igreja do Sétimo Dia, né, profetiza entre aspas, né, nós não estamos dizendo que esse pessoal é o anticristo, tá?
Na verdade, eu mostrei esse monte de conta para dizer assim, que se você tiver um pouco de criatividade, você vai conseguir encontrar mais pessoas, somar o nome de mais pessoas para chegar no 666. Então, a gente fica se perguntando, será mesmo que o grande objetivo desse número 666 é fazer uma conta e chegar ao nome de alguém? Chegar ao nome de uma pessoa? É bem possível que não, é bem provável que não. Então, nós também entendemos que esse número não é um número literal, esse número é um número simbólico. No Apocalipse tem um número que é o número da perfeição. O número da perfeição no Apocalipse é o número 7. 7 é o número da perfeição. É um número que se repete 54 vezes no Apocalipse. O Apocalipse é dividido em 7 blocos. Cada bloco tem 7 elementos. Então, assim, o 7 está muito presente no Apocalipse. E o 7 é o número da perfeição. 6 é um número antes do 7. E nesse texto nós temos o 6 se repetindo 3 vezes. Não é apenas 6, é meia, meia, meia. Então, o 666 é o homem que busca ser igual ao Messias. É o anticristo, que tenta imitar a Cristo e quer o lugar de Cristo, mas contra Cristo. Mas ele é imperfeito 3 vezes. É 666, 6 3 vezes, porque não existirá nessa terra nenhum ser humano tão perverso e tão terrível como o filho do pecado, o homem da perdição, quando o anticristo se manifestar. Ele é 666, porque o caráter dele é corrompido. Ele perseguirá e oprimirá os santos. Ele é tudo de errado, por isso é 666. É 3 vezes o erro. Ele tenta chegar à perfeição, mas nunca consegue. E aí, veja que interessante, veja que curioso, Quando você pega o nome de Jesus, Iesus, o nome de Cristo em grego, e pega o valor numérico das letras Iesus, nós chegamos ao número 888. Alguns estudiosos pegam essa referência para dizer o seguinte, né? Jesus, ele é 888. Jesus está acima da perfeição. Ele está acima da perfeição. Já o anticristo, ele quer ser perfeito. Ele quer passar-se por perfeito. Mas ele é 666. Ele é 3 vezes errado e imperfeito, porque o seu caráter é depravado. Quando esse homem surgir, ele será um homem tão mau e tão terrível que todos nós saberemos quem ele é quando ele aparecer. O que fazer diante do que nós estudamos hoje? Fiquemos firmes ao lado do Senhor Jesus. Dias difíceis virão, mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. A mulher de Apocalipse 12, que é perseguida pelo dragão, depois vem esses 2 agentes, ela é sustentada por Deus. Sustentada por Deus durante todo o tempo em que ela está no deserto. Por mais que saibamos que as bestas receberão poder por um tempo, no final, Jesus vence. E essa é a nossa grande esperança. Continuemos firmes, fazendo a vontade do Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar para estabelecer o reino dele de maneira plena. Vai ter um período de perseguição no final. Vai surgir essas figuras com autoridade no final, o anticristo e falso profeta, mas todos eles serão derrotados. Eles não são páreos para o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Diante do estudo de hoje, eu queria convidar você para fechar os seus olhos e para que nós oremos ao Senhor e para que nós agradeçamos a Deus por essa oportunidade que tivemos de olhar para o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por esse texto do capítulo 13 de Apocalipse. Obrigado por ter revelado o Apocalipse a João. É um texto com figuras, inúmeras figuras, um texto que, assim como o texto de todo o livro do Apocalipse, às vezes é difícil de entender, de ler, de saber o que significam essas figuras, mas olhando para os diversos pontos da Escritura Sagrada, a gente consegue entender os simbolismos por trás dessas figuras. E aquilo que traz esperança para o nosso coração depois de um estudo como esse é que, mesmo sabendo que o anticristo vai surgir,
que ele vai perseguir os santos, que ele vai perseguir a igreja, que muitos cristãos serão presos, muitos cristãos serão mortos, que o anticristo vai tentar pressionar muita gente para adorar o anticristo, o falso profeta vai pressionar muita gente para adorar o anticristo. O que dá esperança para a gente é que no final Jesus vence, o povo de Deus será protegido por Deus da grande tribulação, o povo de Deus será abençoado, e mesmo debaixo de todo sofrimento, ele vai vencer no final, ele estará ao lado de Cristo no final, e é isso que enche o nosso coração de esperança. Ajuda-nos, Deus, a permanecermos firmes, sempre prontos para fazermos a Tua obra, e com discernimento, Deus, para entender e ler os tempos e saber quando esses dias chegarem. Nós te pedimos graça, bondade, misericórdia, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Na próxima semana, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente para mais um programa Texto e Contexto. Será o último dessa série, interpretando textos difíceis, o último dessa temporada. E nós esperamos por você e por sua família. Até lá, continue firme na TV Viva Promessa, continue compartilhando os nossos conteúdos, assistindo toda a programação da grade da TV Viva Promessa. É o nosso desafio, é o nosso pedido a você. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Até o próximo programa.